Fala galera, meu nome é João, E o meu nome é Jonathan, e este é o Bipolar Cast. é um espaço de conversa boa e tranquila sobre a polaridade da vida. Então pega o seu café e vem conversar com a gente. E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bipolar Cast. Quem vos fala sou eu, o Jonathan. E nesse exato momento eu estou aqui sentado em uma poltrona de frente para o meu amigo João. E aí, John, como é que você tá, cara? Você tá de bucho cheio? Nesse exato momento, eu não estou tão cheio quanto eu estava alguns minutos atrás. Mas eu estou ainda um pouco cheio. Gente, o Jonathan comeu 2 hambúrgueres aqui em casa, feito por mim. Na verdade foi 1,5 e ele comeu 2,5. Informação desnecessária. Me chamo João, tamo aí no mais um episódio do nosso podcast, Bipolar Cast. E você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. O meu Instagram é o João Lima. E o meu é Jonathan Cordeiro com 2 O no final. E a gente também tem um Instagram do nosso Bipolar Cast, que é Bipolar Cast. Tivemos a sorte de pegar esse nome limpo lá no Instagram. E é isso, galera. Vamos para mais um episódio. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre intencionalidade. Vocês aí que estão nos escutando, vocês sabem o que é intencionalidade? Já parou para pensar sobre esse termo? Nós vamos falar sobre ele e eu quero começar perguntando para o João o que você entende, João, por intencionalidade. Cara, eu bati muita cabeça. Ainda tô batendo muita cabeça para encontrar significados e conceitos adequados para falar nesse podcast sobre intencionalidade. Mas para mim, intencionalidade trazendo para o contexto de vida, contexto de dia a dia, de vida comum, é viver com propósito. Não é viver por conveniência, não é viver por moda, não é viver porque todos vivem da mesma forma, mas é viver de acordo com aonde você está, como você está e quem você é. É viver cada momento de forma verdadeira e real, né? Eu aprendi isso e tenho aprendido muito essa questão e o quanto esse estilo de vida intencional tem trago leveza para os meus dias. Tem me feito viver o agora, não viver o amanhã desesperadamente que gera tanta ansiedade, ou então viver o passado que faz a gente viver tão inseguro com quem a gente é hoje por causa dos erros do passado ou algo do tipo. Viver com intencionalidade para mim é viver com significado nas coisas. Buscar o significado das coisas, entender o porquê das coisas e sempre buscando a verdade de cada momento, de cada situação, de cada processo. E são muitos processos que a gente vive na nossa vida, mano. E é isso. Sim, eu resumiria que é não viver de forma automática. Nós estamos estudando essa semana, nós estudamos muito essa semana sobre isso, sobre intencionalidade em uma disciplina que nós estamos cursando, né, na Faculdade de Psicologia. E eu guardei um significado disso, que significa o seguinte: intencionalidade é uma característica da nossa consciência de dar sentido e significado a um objeto. Resumindo, é algo que você tem em vista, algo que você pretende, que você tende a algo, né? Vou dar um exemplo. Estou fazendo a faculdade de psicologia, então esse é o que eu quero, é o que eu almejo. Viver de intencionalidade, para isso, seria eu entender o significado disso, dessa coisa que eu estou buscando, né? Que seria, por que eu estou cursando a faculdade de psicologia? O que ela vai me trazer? Que seria me capacitar, me desenvolver as habilidades que eu preciso ter para ser um excelente profissional. Eu sei que parece dar um nó na cabeça quando a gente começa a falar sobre intencionalidade. Eu sei que é algo muito novo para todo mundo, mas basicamente ter uma prática, viver intencionalmente é ter a prática de estar consciente das suas escolhas diárias. Não é isso, Jonathan? Isso, é você estar consciente e entendendo o sentido das suas ações.
Por que eu faço determinada coisa? Por que eu tô tomando o rumo, esse rumo? É você estar no controle da sua vida. E a partir quando você está no controle da sua vida, estando consciente da situação, você consegue cultivar e aproveitar, de certa forma, os momentos, o agora. Eu acho que esse é o perigo do que a gente está vivendo ultimamente. Não é viver, não consegue viver o momento. Os relacionamentos são muito rasos. As pessoas fazem as coisas por conveniência, porque convém fazer ou porque acha que é adequado fazer, mas não porque eu faço, o porquê eu quero. E quando você começa a entender o significado das coisas, você começa a agir de forma leve nas coisas, porque as coisas elas são e tem um significado em todos os momentos. O porquê eu converso com o Jonathan. Eu não converso com ele porque eu vou conversar para bater meu ponto como amigo do Jonathan. Eu converso com ele porque existe um sentido nisso, existe um significado de trocar ideia, de ser amigo, de ser vulnerável, de apoiar um ao outro nas decisões, e o quanto isso é importante. Então, intencionalidade é exatamente isso, é entender o porquê dos momentos, o porquê das coisas e dar resposta através de viver no cada momento de forma verdadeira e real. Isso, e no dia a dia eu posso perder essa sensibilidade, essa consciência das coisas e viver de forma automática. Ir para a faculdade só por ir, conversar com meus amigos só por conversar, estar com as pessoas só por estar e sem entender por que eu estou aqui, por que eu estou me relacionando com o João, por que eu estou gravando esse episódio do podcast, por que nós estamos falando de intencionalidade. É entender o para quê das coisas, entender o que você almeja com as coisas. É igual quando você, tenho certeza, você que tá ouvindo a gente aí, só estudou não porque você quis aprender, você estudou porque você quis passar de ano. É basicamente isso. Quando você é intencional, você estuda porque você quer aprender a geografia, você quer aprender a matemática. Você não deixa, não faz as coisas só por fazer, você faz as coisas porque as coisas têm um significado e aquilo vai gerar algo para a sua vida, né? Então eu acredito que seja isso, cara. Isso, eu tô estudando português novamente, porque eu acho que é necessário. Você tá estudando português? Estou estudando português, algo inédito, É mesmo? que eu não te contei. Bom, eu estou estudando português e no curso a professora estava falando o seguinte: na nossa vida acadêmica, nós estudamos as coisas sem entender o para quê. No português, foi o exemplo que ela deu, nós estudamos morfologia, sintaxe, e nós não entendemos o para que nós estudamos essas coisas na escola. Nós estudamos na escola como se fossem regrinhas. E quando nós saímos de lá, nós não sabemos aplicar aquilo. E eu acho que a intencionalidade entra nesse exemplo, que é simples de entender, é que se eu estudo português entendendo o para que daquilo que eu estou estudando, para que daquela estrutura linguística, muda o sentido que eu dou naquele estudo. Aí entra a intencionalidade, entendendo para que eu estou estudando aquela regra gramatical. Vocês entendem? Eu acho que dá para entender, sim, essa questão de viver de forma coerente com quem você é. Pronto, é isso. Você entendendo o momento, entendendo a situação, entendendo quem você é, o local que você tá. E é isso. Eu acho que quando a gente começa a viver dessa forma, as coisas parecem que têm mais sentido. As coisas, elas começam a ser mais reais. Na verdade, é exatamente isso. Você não vive só por viver. E Jonathan, me diz aí, cara, como é que você decidiu levar uma vida intencional? Como você vive de forma intencional na sua vida? Eu acho que esse processo, ele tem a ver com o episódio passado, a questão de identidade, de entender quem eu sou, entender os meus sentimentos, minhas emoções, as habilidades que eu queria ter, as habilidades que eu não tenho. Foi esse processo de autoconsciência de mim mesmo. E eu acredito que foi o momento em que eu passei a entender o significado de intencionalidade, o que é viver com intencionalidade, que é dar esse sentido às coisas. Então eu passei a me relacionar com as pessoas
entendendo por que que eu me relacionava. Eu passei a viver momentos com os meus pais, entendendo aquele momento, vivenciando aquele momento ali, não só de forma automática. E eu comecei a perceber isso. E uma coisa interessante desse processo é que não é constante. Viver de forma intencional, eu acredito que não seja constante. Porque de acordo com o nosso dia a dia, nós vamos perdendo o sentido daquilo que nós queremos. Eu vou pegar o exemplo de novo da faculdade de psicologia. Eu entrei na faculdade de psicologia com um sentido, com algo que eu queria, de forma intencional. Só que dependendo do dia a dia, da rotina, eu posso perder esse sentido. Então eu acredito que a gente tem que sempre estar revisitando esse sentido que nós damos às coisas. Então, sempre entender por que que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Sim, cara. Então, acho que foi esse processo todo de entender quem eu sou, de tentar vivenciar cada momento, de ressignificar todos os dias os momentos que eu estou vivendo, relembrar o significado das ações, dos meus sonhos, dos meus projetos. Acho que foi a partir desse momento, desse aglomerado de coisas que eu passei a viver com a intencionalidade. Cara, quem conhece o Jonathan, eu conheço ele mais perto, eu vejo que ele é muito intencional em tudo que ele faz. E eu acho isso incrível, isso eu pego pra mim e tento fazer da mesma forma. Em questão de quando ele vê algum assunto da faculdade que ele realmente não consegue entender, ele não fica só cruzando o braço esperando passar ou então só reclama do professor, ele vai atrás e estuda. E isso é algo prático na vida dele, né? Já na minha vida, a intencionalidade, mano, ela nasceu com essa ideia de fugir pela busca somente pelo extraordinário, desconsiderar o ordinário, né? Muitas vezes a gente quer viver somente no pico das coisas e as pequenas coisas da vida, a simplicidade, as coisas simples da vida, muitas vezes a gente não dá valor. E quando eu me percebi nesse ambiente de somente ser satisfeito nos picos da vida, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a olhar pro momento ordinário da vida, pros momentos dos dias ordinários. Eu comecei a encontrar valor ali. E hoje, na nossa sociedade, mano, no mundo que a gente vive, é muito fácil a gente querer encontrar valor somente naquilo que traz valor pra gente. Eu vou fazer um emprego, quer dizer, vou cursar medicina, não porque eu amo medicina, não porque eu quero, não porque eu sou um médico, enfim, quero ser um médico, mas porque a medicina me dá dinheiro, ou então algo do tipo. Então a gente acaba trocando e negociando, na verdade, isso. E a gente perde a vida por completa, né? Eu acho que viver por intencionalidade é viver a vida por completa. É você viver cada dia o seu dia, cada momento o seu momento, cada conversa a sua conversa por completo, cada momento com um amigo, com sua esposa, enfim, viver momentos por completo. E esse momento vai compor quem você é, a compor a sua história, compor a sua, a sua carga daquilo que você é, e você acaba, você sai de um meio onde as pessoas estão vivendo por necessidade e começa a viver por propósito, viver por coisas maiores, viver com sentido e significado. E eu peguei isso pra mim, e isso tem mudado a forma de ver a vida. Ah, João, mas você é perfeito? O Jonathan é perfeito? Tenho certeza que não, cara. Viver no automático, basta você estar vivo para você ter uma proposta para viver no automático. E busco fugir disso todos os dias, busco sair do furacão todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos coisas simples do dia a dia que nos mostra que a gente precisa sair do furacão e ir para as coisas que estão acontecendo na vida real. A vida anda, a vida segue e é isso. Eu acho que é da nossa natureza animal viver só no automático, sem parar para entender as coisas, entender aquilo que nós estamos fazendo, as nossas ações, entender nossos comportamentos, Entender os processos que você está passando. entender nossos sentimentos,
se localizar no tempo, no espaço, no aqui e agora. Entender toda essa complexa relação que nós, seres humanos, temos. Que além de comportamento, nós temos algo a mais, né? Nós temos essa capacidade de projetar a gente, de entender isso que a gente está falando aqui, essa capacidade de ter intencionalidade nas coisas. Então, se nós temos essa capacidade de ter intencionalidade nas coisas, por que não usar? Né? Por que não ser intencional? Por que não ser consciente daquilo que eu falo, da forma como eu ajo, ser consciente dos meus sentimentos, ser consciente dos meus relacionamentos? E eu faço esse desafio para vocês e para nós aqui que estamos já tentando viver essa de forma intencional. Eu faço um desafio para vocês que está nos escutando. Procure viver essa semana de forma intencional. Procure pensar, sentir com intensidade aquilo que você está vivendo. De forma bem simples, pegando esse termo que pode ser abstrato para as pessoas, para vocês, faça as coisas simples, do tipo, quando você for para a faculdade, tente entender o porquê que você está indo para a faculdade. Quando você estiver com seus amigos, aproveite aquele momento e entenda o porquê que você está ali naquele momento. Quando você estiver com seus pais, tente vivenciar aquilo, tente entender o para que você está com seus pais. E não apenas viver no automático, ir para a faculdade por ir, estar com seus pais porque são seus pais, estar com seus amigos porque foi a vida que te deu esses amigos e, sabe, de forma despretensiosa. Não viva a vida no automático, não viva a vida de forma despretensiosa, viva a vida de forma consciente. Exerça essa capacidade que a sua consciência tem de ser intencional. Eu acho muito legal essa parte de viver cada momento. Muitas vezes nessa vida otimizada que os coaches, que todo mundo fala que existe, a gente tenta, um exemplo, quando a gente está lavando louça, a gente tenta, não, beleza, eu tô lavando louça aqui, mas eu vou aproveitar e lavar a louça e ouvir um podcast, ou então lavar a louça e fazer o que eu não tenho tempo para fazer, e a gente acaba não fazendo nada de maneira certa, né? Então, tenta exercitar isso, faça cada coisa a sua coisa. Se você for escovar os dentes, comece a pensar, viver aquele momento você escovando os dentes. Quando você estiver tomando banho, sinta a água bater no seu corpo. Quando você estiver lavando louça, lave a louça e esteja naquele momento, dê significado para cada momento. Quando você estiver sentado no sofá, realmente esteja ali, não esteja em outro lugar, em outro universo. Quando você estiver com um amigo, dê ouvido para ele. E também, quando você der um conselho para ele, que seja um conselho que não um conselho para tipo, vou dar um conselho para acabar a conversa, mas que seja um conselho que possa pendurar, que possa permanecer ecoando durante a semana dele. Dê valor para cada momento. E eu falo isso para mim agora. Dê valor, João, para cada momento. E cada momento tem a sua importância, o seu significado, tem o seu valor e tem o seu propósito. Isso, viva com intencionalidade. Esse foi o episódio de hoje. Nos siga nas nossas redes sociais, @bipolarcast. E estaremos aqui todas as quartas-feiras para ter uma conversa leve, criativa, simples, sobre a polaridade da vida. Tamo junto.